Olá, eu sou Vinícius Macedo e este é o Poá Pode Mais. Recebendo hoje aqui, a policial militar, que faz rádio patrulha na cidade de Poá. Ela que é natural de Surubim, Pernambuco, e mora há 23 anos na cidade. Bem-vinda, Edjane. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer imenso estar aqui hoje nesta manhã, batendo um papo aqui com o Vinícius. Acompanha a gente aí. Vamos lá. Vou contar um pouquinho, a gente se conhece, um pouquinho, mas quero saber um pouco mais de você. Além de evangélica, moradora do Jardim Violeta, mãe, casada, avó, defensora da causa animal. Esqueci de alguma coisa, Edjane? Esqueceu. O que você pode falar mais de você? Policial militar, né? Policial militar. Já apresentei você como policial. Sim. Bem, antes de começarmos, eu quero agradecer nossos parceiros, A Mariel Imóveis. Você que está procurando imóvel para comprar e alugar, Mariel Imóveis, procure a Elaine. E a nossa parceira, Fonte Primavera, do Dinami também, Beber água de Poá, procure Fonte Primavera. Vamos começar, Edjane? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Polícia Militar. Profissão. O que te levou a escolher a PM? Bom, o que me levou a ser policial militar, eu acredito que foi a minha condição no primeiro momento, né? Porque eu sou, como você falou, sou de Surubim, Pernambuco. Então eu vim para São Paulo com 2 anos, com os meus pais. Eu acredito que, como muitos, fazem isso, procurando uma vida melhor, né? Eu tinha 2 anos, veio meus pais, 6 irmãos e a minha mãe estava grávida do meu 8º irmão. A gente morou na cidade de Itaquá, veio para São Paulo, morou na cidade de Itaquá. O meu pai, ele morou na casa de um tio, de favor, com os meus irmãos e eu. E depois uma irmã conseguiu comprar um terreno e ali ela construiu a nossa casa, que fica em Itaquá. Hoje a nossa casa não existe mais, ela foi demolida. E dali surgiu essa... Eu tive um primo que foi policial militar e eu acredito que eu me inspirei mais nele mesmo, para ser policial militar. Pedi orientações para ele. Hoje ele não é vivo, ele foi morto... Eu entrei na PM em 1996 e ele foi morto em 1998. Acontecia o aniversário da minha filha mais velha, de 1 ano. E segui a carreira. E nesses anos de corporação, qual foi o seu maior desafio? Olha, o meu maior desafio sempre vai ser nos atendimentos de ocorrência. Eu vou repetir aqui e vou falar sobre o atendimento que eu tive de uma mulher grávida de 8 meses. Ela foi estuprada por um indivíduo que ele era soro positivo para o HIV. E aí nós prendemos esse indivíduo. Eu não sei dizer para vocês se ela acabou sendo infectada com a doença, porque ela foi conduzida à época, faz muitos anos, para o hospital Pérola Byton. Ela teve o bebê e eu só encontrei quando teve audiência lá na Barra Funda. E aí eu não tive mais contato com ela. Então o meu maior desafio foi esse. Bem, mas além dessas histórias, tem uma histórias de orgulho, que vou falar assim, poxa, eu escolhi a PM, valeu a pena ter escolhido a PM, não tem uma história que te... Sim, essa história é cuidar de pessoas. Eu acredito que o nordestino, ele é muito isso, ele é abraçar pessoas, cuidar de gente. Então, essa profissão, ela me ensinou isso. Atender a pessoas, atender essas emergências todos os dias, atender essas pessoas pedindo socorro e tentar atender da melhor forma. Entendi. Uma curiosidade, essas mudanças de leis que têm acontecido, interfere demais nesse atendimento que vocês têm feito na rua, nessas abordagens? Para mulher, para animais? Como a polícia tem reagido? Como você tem... Qual a sua ação, na verdade? Então, se interfere, porque o que acontece? A gente trabalha em conjunto. A Polícia Militar, ela tem o primeiro atendimento e aí ela precisa levar para os órgãos, nos casos da causa animal, uma violência doméstica. A cidade de Poá não tem uma delegacia da mulher. Então, quando eu atendo uma violência doméstica, durante a semana eu consigo apresentar essa ocorrência na cidade.
Aos finais de semana e feriados, eu preciso conduzir essa mulher para outra cidade, que no caso seria Itaquaquecetuba. Então é importante ter uma delegacia da mulher dentro do município. Sim. A causa animal, eu não tenho para onde levar esse animal. Como que eu dou esse atendimento da causa animal? Então é assim, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então tem situações de atendimento que a polícia militar fica limitada, na verdade. Não sou eu, policial Ediane, é a polícia militar em si. Mas isso é específico da cidade de Poá? Eu acredito que na questão da causa animal, sim. Na verdade, não, né? A causa animal está em todo o Brasil, esse tipo de atendimento. É como se estivesse abandonada. Mas no caso da violência doméstica, a cidade de Poá, sim. Porque Itaquá tem uma delegacia da mulher e Poá não tem. E o olhar feminino, ele te ajuda no seu atendimento? Sim, ele me ajuda porque as pessoas veem em mim uma mulher e a mulher ela tem um jeito delicado, né, para poder, numa ocorrência, intervir, numa ocorrência falar, numa ocorrência orientar. Então tem uma diferença o fato de ser mulher e militar. Bem, vamos falar um pouquinho do seu lado pessoal. Como conciliar a sua família, ser mãe, esposa, avó, com o trabalho da PM? É uma jornada difícil, né? Porque além de policial militar, eu tenho que cuidar da casa, tenho que lavar roupa, porque eu sou uma pessoa normal. Eu levo o neto para creche, eu vou à igreja. Então é difícil, mas a gente consegue conciliar. E algumas vezes, nas minhas folgas também, eu faço bico, né? E o amor de cuidar que você tem demonstrado nas palavras aqui. A Edjane sem a farda, o que ela faz nas horas vagas dela? Além de cuidar da casa, da família? Olha, a nossa cidade, ela não é uma cidade que você tem locais para poder visitar, ir. Então, o único local que eu visito é a igreja. Entendi. Quando eu saio, no meu período de folga, é a igreja que eu vou. Realmente, ali em Poá, a gente tem uma defasagem de equipamentos, né? Nós não temos um local para... Um parque. Nós não temos um parque na cidade. Como né? Suzano, que tem nós não temos um shopping na cidade. Então é muito difícil falar o que eu vou fazer quando eu estiver na minha folga. Mas isso você acha que é a política poderia resolver? Com certeza. E como você vê assim que ela poderia, com incentivos? Sim, com incentivos, criando, por exemplo, um parque municipal. A política podia intervir, um shopping. Então, são coisas que a política poderia intervir. Entendi. E como surgiu Poá na sua vida? Como você foi parar em Poá? Olha, foi a condição de moradia. Porque eu morava em Itaquá de aluguel, e aí surgiu um programa de arrendamento do governo. E aí eu me inscrevi, fui sorteada e mudei para Poá. Já no Jardim Violeta? No Jardim América. No Jardim América. Ele existe até hoje lá, esse programa de arrendamento. É no Jardim América mesmo. Fiquei 12 anos lá e agora estou 11 anos no Jardim Violeta. Bem, e me fala um pouco do Jardim Violeta, seu bairro. Ele é próximo ali de Itaquá, na divisa, no córrego Itaim, né? Me fala um pouquinho do seu bairro. Olha, o meu bairro, ele fica na divisa com Itaquaquecetuba. Na verdade, ele pega a divisa de Itaim Paulista e Itaquaquecetuba. E assim, é um bairro carente, onde a gente necessita de tanta coisa, principalmente segurança, iluminação. A cidade precisa de cuidados, né? O bairro também precisa de cuidados. Então, é um bairro que está complicado agora, está difícil. E a gente precisa de ajuda. Tá difícil no sentido da parte de segurança, na parte de iluminação, na parte de... segurança. Ela precisa de cuidados. Eu vejo que o bairro ali não tem uma escola, não tem um posto de saúde como outros bairros. Que tudo para... a cidade, o bairro ali acontece fora dali, né?
Então, é isso mesmo que acontece? Porque não tem jeito. Tudo que a gente vai falar vai envolver a atuação da política. Porque, por exemplo, nós não temos uma UBS, nós não temos uma creche ali no bairro, eh, nós não temos câmeras da cidade funcionando. Mas isso é na cidade. E no bairro, né? Porque o meu bairro, onde eu moro, tinha uma câmera, inclusive, ali, que ela era importante pra gente. E hoje ela não funciona. Então, seria importante que a gente tivesse isso, né? Que voltasse essa câmera. A gente precisa de segurança no bairro, a gente precisa dos cuidados de limpeza. Eu moro praticamente ali na rua onde tem um rio. E esse rio cresce mato, as pessoas jogam entulho, jogam lixo, então precisa de limpeza. A prefeitura faz essa limpeza periodicamente? Como é que... Porque a gente sabe que existem verbas estaduais que vêm para ser feitas, esse tipo de, de limpezas mesmo, né? De proteção da cidade. E como é um córrego de divisa, muitas vezes cabe a Itaquá, a São Paulo e cabe também a Poá. Existe como é que eu posso te dizer, uma programação de limpeza, né, desses córregos, porque o mato cresce a toda hora, né? Chove, é água, então existe essa programação? Então, isso eu não tenho como te informar. Eu já vi algumas vezes eles fazendo a limpeza, mas não é sempre. O mato ele chega a tomar uma proporção para a avenida. Então, cresce na calçada a ponto das pessoas não conseguirem nem transitar, né? Eu não sei dizer para você se Itaquá já fez alguma limpeza lá, porque a gente está na divisa. Entendi. Então, eu já vi limpeza, então eu acredito que seja da Prefeitura de Poá. Entendi. Melhorias no bairro, a gente já conversou a respeito disso. O que eu vejo ali no bairro, eu conheço, ando muito por Poá, que ali tem uma quadrinha, e eu não sei que gestão que foi feita, uma quadra de areia que foi feita ali numa esquina, com a Rua Uruana. É o único espaço de lazer que realmente tem no bairro ali. E eu vi um pouco abandonada. Realmente existe? O pessoal utiliza aquele equipamento? Ou é só um equipamento de fachada ali dentro do bairro? Então, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas para mim aquela quadra foi feita porcamente. Eu até peço desculpa pela palavra. Um material péssimo, as redes já estão rasgadas. Eu só vejo crianças ali brincando, né? Inclusive, tempos atrás eu tive uma intervenção ali sobre um veículo que estava, não sei dizer quantos anos, e uma pessoa estava morando dentro desse veículo, de frente a essa quadra. E de frente a um campo que também está abandonado, servindo de entulho, né? Servindo para os bandidos esconderem moto lá. E esse problema que eu tive foi justamente para isso, tirar aquele veículo daquela situação que estava ali. Ali teria ratos, ele poderia estuprar uma criança e ninguém pensou nisso. Ali o que eu vejo do bairro também é que os empreendimentos imobiliários começaram a chegar ali. Sim. A gente vê um condomínio São Pedro ali, com muitas unidades, tem um outro condomínio que está mais acima ali dessa quadra mesmo que nós estamos conversando, que um empreendimento novo com 98 apartamentos que estão saindo ali, e tem outras áreas aí para criar grandes empreendimentos. Então, a gente chegou a conversar sobre essa parte de educação, de falta de equipamentos, né? É um olhar que a prefeitura já sabe que vai ter uma demanda grande na cidade e que ela tem que olhar com carinho o bairro, né? Porque tem um estacionamento ali, a garagem da Tobema. Sim. Também. Então, tem que ter um olhar diferente, além de ser fronteira, né, com o Itaquá, ele tem que ter um olhar diferente da municipalidade para esse bairro. Sim. Você concorda? Sim, e eu consigo ver tudo isso porque, por exemplo, é o bairro onde eu moro e é o bairro onde eu patrulho. Entendi. Falando em patrulha, você anda a cidade inteira. Sim. O que você mais escuta na cidade? O que você escuta das pessoas sobre a cidade de Poá?
que tá largada e abandonada. Largada e abandonada. Mas, poxa, tem tanta coisa acontecendo em Poá? Não tem? Então, só que acho que não tá chegando para eles então, né? Porque durante o patrulhamento o que a gente mais vê é isso. A cidade suja, cheia de mato, sem iluminação. Mas o centro tá bem cuidado, ou não? Acredito que sim. Tá se melhorando, mas ainda tem bastante pontos de luz ali que tá apagado, no ponto central, que precisa ser trocado, precisa ser cuidado. Entendi. Mas assim, olhar da Munícipe, como tá Poá hoje? Porque você chegou há um tempo atrás, você veio para Poá, você tem um olhar da Poá quando você chegou. Sim. Como tá Poá hoje? Olha, totalmente diferente de quando eu cheguei. Quando eu cheguei, Poá era cidade joia, eu posso dizer. E hoje, infelizmente, não. Porque a gente está vendo escolas abandonadas. Eu estou dizendo isso porque eu rodo, né? Eu rodo a cidade. E durante até o meu deslocamento mesmo, como munícipe, porque eu saio de um lado para o outro, né? Eu moro no Jardim Violeta, mas eu congrego em Calmoviana. E aí eu passo pela cidade e vejo o que a gente não via antes, né? A gente tem uma Praça dos Eventos, que hoje não tem mais eventos, que era aberta ao público, que hoje é fechada. Então, nós temos apenas a Praça da Bíblia, que é onde abre para toda a população e fica as pessoas tumultuadas, uma ali próximas da outra. Então, as escolas, muito, muito diferente do que era. Policiamento, né? Quando eu cheguei na cidade, eu não trabalhava na cidade, eu trabalhava em São Paulo. Eu via o policiamento, as viaturas por cada canto da cidade, e hoje eu não vejo mais, mesmo trabalhando na cidade. Então é assim, tá muito diferente do que quando a Edjane chegou na cidade de Poá. Jane, eu tenho uma curiosidade. A polícia militar, ela tem um diálogo de estratégia com a GCM da cidade? Elas se conversam, existem estratégias conjuntas? Isso é uma curiosidade que eu tenho em relação à parte de segurança. Porque a gente entende que a polícia militar, ela é do estado e a GCM é municipal. Acontece esse tipo de diálogo? Tem alguma estratégia de ronda? Existe isso? Uma cumplicidade entre as corporações? Sim, é um trabalho feito em conjunto, na verdade, né? As forças de segurança da cidade. Então, tem sim esse trabalho, tem sim essa comunicação, tem sim essas operações que são realizadas, tem essa conversa para poder fazer esse trabalho. Não, eu te pergunto isso porque um fato curioso que aconteceu um tempo atrás foi do deputado que não passou bem na cidade, né? E a gente viu uma grande movimentação na cidade, e até a ida dele para o hospital municipal e das corporações. E eu queria que você falasse, você estava trabalhando nesse dia lá, como é que foi? Sim, nesse dia eu estava de serviço, aí estava acompanhando a movimentação, e aí, pasmem, né? Esse deputado ele foi socorrido para um hospital qual não dá suporte para a cidade, quem dirá para um deputado. Então, acredito que as pessoas ficaram, né, espantadas, porque o hospital ele não tem um suporte. E aí, um deputado foi socorrido para esse hospital que não tem suporte e mobilizou uma cidade toda para poder conduzir ele para outro hospital. Então, você vê como que está a nossa situação em Poá. E ele agradeceu o hospital. Sim, ele agradeceu o hospital, mas eu também participo, né? Porque quando eu conduzo mulheres vítimas de agressão, eu preciso passar pelo hospital. E aí, quando você chega lá, você enxerga o tipo de atendimento. Então, assim, eu passo pelo hospital, eu passo pelo SUS da cidade. Então, é complicado. Graças a Deus que ele teve essa mobilização, ele teve essa chance, né? O que muitos munícipes não têm. Quem dera, né, que um de nós pudéssemos ter toda essa estratégia que foi criada, né, que foi levada para poder socorrer a vida dele. Mas parou a cidade, né? Parou a cidade. O helicóptero pousou? Pousou. Pousou em qual local da cidade? Ele pousou
Eu não me recordo o local ali que eles, no dia que eles pediram, né? Porque a gente precisa também fazer a segurança da aeronave, mas ele pousou ali próximo. Porque eu, indo do hospital, eu fiquei, assim, eu só acompanhei o que foi noticiado, né? Bem, é o Oséias Madureira, o deputado, né? Isso. Diane, eu fui esses tempos em São Paulo, numa feira de tecnologia, fiquei impressionado com os equipamentos da polícia, câmeras, armas, para cachorro. Como é que vocês estão lidando com esse tipo de equipamento? Ajuda, atrapalha? Como é que vocês não têm esse acesso a esses equipamentos ainda na área? Como é que Não, tá? a gente tem sim acesso, está sendo utilizada várias ferramentas aí, carece ainda um pouquinho, né? Por exemplo, na nossa cidade, nós não temos um monitoramento. Hoje, o indivíduo que rouba um veículo, ele entra na nossa cidade e a gente não tem acesso por onde ele passou. A gente só tem acesso pelas divisas, divisa de Suzano, divisa de Ferraz, divisa de Itaquá. Então, tá faltando ainda, mas as ferramentas utilizadas hoje tá nos ajudando a combater a criminalidade. Porque a gente vê câmeras com reconhecimento facial, já em Suzano, e uma das coisas assim que a polícia, eu participei de uma palestra lá, falando assim que as cidades limites com São Paulo estão sofrendo demais com esses equipamentos, porque os bandidos estão vindo para cá, porque eles estão sendo reconhecidos no centro de São Paulo, então eles estão fazendo os furtos nas cidades que são limites da cidade de São Paulo. E eu não sei se aumentou a violência, mas é o que a gente tem visto, né? E o CSI, ele funciona, ele não funciona na cidade? Como é que... Então, o CSI, eu não fiz uma visita nele ainda, desde que ele foi mudado, né? E eu preciso fazer isso lá. E justamente por isso, né? Pela cidade não ter as mesmas ferramentas que outras cidades, a gente tem sofrido com a criminalidade. Mas o CSI é base da GCM ou da... É base da GCM. Base da GCM? Base da GCM. Entendi. Eu não tinha a menor ideia em relação a essa... Apesar de vocês terem uma cumplicidade em termos de trabalho, né? Eu entendia que a coisa funcionasse ali naquela base de reuniões. A base do CSI, eu não tenho como dizer para você o trabalho que eles fazem ali, né? Eu não tive ainda uma visita para entender como que é o trabalho deles. Entendi. Bem, Edjane, eu acredito que eu vou dar uma pausa aqui, agradecer novamente também alguns parceiros nossos, que é a Valentina Brinquedos, a JA Energia Solar, a Rara Publicações, a Rara Books, né, e o BitPlay. Bem, eu acho que a gente já falou um pouquinho e estamos chegando ao fim. E eu gostaria muito de saber, porque o nosso podcast chama Poá Pode Mais. Queria saber o que você pensa, assim, o que você projeta para Poá, para o nosso futuro. Porque eu acredito que Poá pode mais. Né? Eu acredito. É uma coisa que é por isso que esse canal foi idealizado. Para Edjane, o que falta para Poá? Olha, esse canal ele se encaixou com a nossa cidade e eu falo que Poá ele pode muito mais. Poá precisa de muita coisa ainda para poder mudar a cara da cidade e a gente precisa, em conjunto, construir isso, porque ninguém trabalha sozinho. Bem, agradeço, Edjane, a sua presença, agradeço. Quem não conhecia essa mulher profissional, moradora de Poá, Edjane, viu? Mas ficamos por aqui. Gente, espero que tenham gostado da nossa entrevista. Eu sou Vinícius Macedo e eu acredito que Poá pode mais.